Adjetivo. Olá, pessoal. Vamos falar sobre o adjetivo. Falamos sobre substantivo no outro vídeo, né? Dando sequência aí às classes de palavras. E vamos lembrar que foi dito que o substantivo é aquela palavra que serve para nomear as coisas, os seres, os sentimentos, as sensações. O adjetivo é aquela palavrinha que vai ser usada para atribuir uma característica a esse substantivo. Não confunda o conceito de adjetivo com aquela ideia de adjetivo é aquela palavrinha que indica qualidade. Não, esquece isso. Não é aquela palavrinha que indica qualidade, é aquela palavrinha que indica característica. Esta característica, ela pode ser uma qualidade ou um defeito. Então, o adjetivo não é a palavrinha que serve para dar qualidade, é a que serve para indicar característica. Tá? Que pode ser positivo ou negativo. Tem um poema muito fofo da Cecília Meirelles chamado Retrato, e que ela diz o seguinte, olha, eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Bom, então nesse poema, você imagina uma senhora que está diante de um espelho e que ao olhar-se nesse espelho, ela se percebe, né? Ela percebe que o tempo passou bastante e ela não consegue identificar traços da juventude e então bate aquela saudade. Para indicar esses traços, né, essas características das quais ela percebe que já não é tão portadora assim, né, ou que para mostrar esses novos traços, a mudança pela qual ela passou, então ela usa uma sequência de adjetivos. Por exemplo, eu não tinha este rosto de hoje assim calmo. Então, como é o rosto? Rosto substantivo. Como é o rosto que ela está vendo no espelho hoje? Calmo, triste, magro. Como são os olhos que ela está vendo naquele momento? São vazios. E o lábio amargo. Então, essas palavrinhas estão indicando, né, calmo, triste, magro, estão caracterizando o rosto. Vazios está caracterizando os olhos. Amargo está caracterizando o lábio. Eu não tinha essas mãos sem força tão paradas. Então, paradas, frias e mortas, se refere a quê? Está caracterizando qual substantivo? Mãos. Né? Essas mãos, as mãos que ela está vendo agora, naquele momento, elas não, no passado, né, lá na juventude dela, não eram paradas e frias e mortas. Então, ela conclui dizendo que eu não dei conta, eu não dei por esta mudança. E aí nós temos os adjetivos simples, certa e fácil. Esses adjetivos simples, certa e fácil estão caracterizando o quê? A mudança. Então ela percebe passando por uma metamorfose, por uma mudança muito grande, e ela caracteriza essa mudança. Os adjetivos são essas palavrinhas. Ou seja, resumindo a coisa, não há absolutamente nada difícil com o conceito de adjetivo. Então, vamos pegar um conceito, né, do gramático, Celso Cunha, que é um dos mais respeitados gramáticos da língua portuguesa, aqui no Brasil, e aí ele define adjetivo assim. Adjetivo é a espécie de palavra que serve para caracterizar os seres ou os objetos nomeados pelo substantivo, indicando uma qualidade ou defeito, o modo de ser, um aspecto ou aparência, um estado. E aí, né, está conceituado, portanto, o adjetivo. Existem adjetivos que se referem a países, estados, que são aqueles, até bairros às vezes, né,
que são aqueles adjetivos indicadores de origem ou nacionalidade, né, no caso do país especificamente. Então, a esses adjetivos nós chamamos de adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios, portanto, são aqueles que servem para indicar a origem do ser, a origem do sujeito, caracterizar a origem lá do sujeito. Então, nós vamos dizer que o cabra, que o brasileiro, né? E aí nós vamos ter o adjetivo brasileiro para indicar, brasileiro ou brasileira, para indicar o sujeito que nasce no Brasil. O sujeito que nasce no Acre, um acreano, né? Então, esse acreano, adjetivo pátrio. No caso do Rio de Janeiro, quando se refere ao estado como um todo, né, nós temos fluminense. A naturalidade aqui, a palavra, o adjetivo pátrio correto para indicar a naturalidade de quem nasce no Rio de Janeiro, fora da capital, né? Quando eu digo fora da capital, capital e região metropolitana. No Rio de Janeiro, a região metropolitana compreende, né, a capital, o município, né, Rio de Janeiro, e os municípios da Baixada Fluminense que estão ali no entorno, que formam o chamado Grande Rio, né, Rio e Grande Rio. E aí depois vem o interior, né, onde estamos, no meu caso aqui na região dos Lagos. E então aqui todo mundo que nasce fora da capital, tá, do município do Rio de Janeiro é fluminense. Mas a gente não faz muito essa, né, no dia a dia a gente não faz muito essa diferenciação. A gente acaba chamando de carioca todo mundo que é de qualquer lugar do Rio de Janeiro. Tá? Mas tem esse detalhe. Então, são 2 adjetivos pátrios para o Rio de Janeiro. Tá? Carioca para os da capital, fluminense para os de fora da capital. Tá? Em São Paulo acontece a mesma coisa, né, com paulista e paulistano. Macaé, o sujeito que nasce em Macaé, que é um macaense, Cabo Frio, cabo-friense, né, e por aí vai. Então, essas palavrinhas são adjetivos pátrios. Tá? E aí, os próprios distritos e bairros, né, acabam tendo também adjetivos pátrios. Eu moro, por exemplo, no 2º distrito de Cabo Frio, que é Tamoios. Aí, quem nasce aqui, além de cabo-friense, também é tamoiense. Tá? Aí, dentro de Tamoios, tem um bairro chamado Unamá. E aí, o cabra que nasce em Unamá, ele é unamaense. Então, o adjetivo pátrio, ele indica a origem do ser. Não obrigatoriamente, não exclusivamente o país de origem, tá? Mas o estado, ou o município, ou até o bairro, né? O distrito, como eu exemplifiquei aí. Outra coisa, nós temos os chamados adjetivos pátrios reduzidos. Esses adjetivos pátrios reduzidos são formas mais clássicas, digamos assim. Então, por exemplo, afro, né? Você tem africano, é um adjetivo pátrio, né? Indicando o sujeito que tem origem na África. Lembrando que sempre é bom lembrar, né, que a África não é um país, a África é um continente. Então, dentro desse continente africano, você vai ter várias nacionalidades, como nós temos aqui no continente americano. Né? Então, afro, né, é uma redução, é um adjetivo reduzido, né, de africano. O anglo, de inglês, né, o anglo, ou luso para português. Inclusive, o livro da literatura portuguesa, né, o poema de Luís Vaz de Camões, uma epopeia chamada Os Lusíadas. Os Lusíadas, que é o nome do livro, significa os portugueses, tá? Porque luso é português também. Tá? É uma outra forma, né, um adjetivo pátrio reduzido para o português. Às vezes, esses adjetivos pátrios reduzidos, eles formam uma expressão só. Né? Eles se juntam para indicar, vamos supor que se faça um acordo entre França, Itália e Brasil. E aí você queira fazer uma referência a esse acordo, e aí vai chamar, foi um acordo franco-ítalo-brasileiro. Tá? Nesse caso, desses adjetivos, dessa formação composta, erudita, clássica, somente o último elemento vai vir inteiro, né? Os demais virão reduzidos. Então, olha, franco, ítalo, ou seja, franco, francês, ítalo, italiano, brasileiro. Tá? E se o brasileiro tivesse lá para o início, aí se usaria braso. Tá? Existe essa redução aqui do braso. Aí seria um acordo franco-braso-italiano, né, por exemplo. Então, nós temos essa redução aí. Tá?
Nós temos, além dos adjetivos, as locuções adjetivas. As locuções, né, quando por exemplo, o que eu posso dizer com uma palavrinha só, e eu vou usar um adjetivo para isso, mas de repente eu posso fazer referência a essa mesma coisa, esse mesmo substantivo, utilizando uma expressão que vai ser chamada de expressão adjetiva. Então, dia chuvoso, aí dia o substantivo, chuvoso, né, um adjetivo que está caracterizando esse dia. Mas eu posso dizer que é um dia de chuva. Então, de chuva vai ser o quê? Uma locução adjetiva. Essa locução adjetiva, ela será formada, né, de uma preposição mais um substantivo, né, como no caso aí de dia de chuva, aí dia chuvoso. Carne de boi, aí carne bovina. Sempre é possível transformar a locução adjetiva no adjetivo? Não, nem sempre. Na maioria das vezes, sim. Carne de porco, carne suína. Arma de guerra, arma bélica. Aí, lábios de mel, lábios melífluos. Mas se você for falar, por exemplo, loja de brinquedo, esse loja de brinquedo é uma locução adjetiva, né, que está caracterizando aí a loja. Agora, eu não posso transformar esse de brinquedo num adjetivo só. Eu vou precisar dessa locução. Me refere para caracterizar a loja de brinquedo. Ou eu vou dizer o quê? Loja brinquedícia? Ou alguma coisa brinquetélica? Não, a loja vai continuar sendo loja de brinquedo. Tá? Não existe uma obrigação de que você tenha que transformar toda a locução adjetiva em adjetivo. Nem sempre isso vai ser possível. Tá? Mas na maioria das vezes vai ser. Então é isso, tá? Para esse primeiro momento, para esse primeiro vídeo explicativo do adjetivo, resumindo, é aquela palavrinha que você vai usar para caracterizar o substantivo. Se eu tenho menina, é o substantivo, mas eu quero caracterizar essa menina, inteligente. Aí menina inteligente, pronto. Eu tenho aí o substantivo mais o adjetivo. O adjetivo ele sempre vai concordar com o substantivo, claro, né? Em número, em gênero. Porque se você tiver, por exemplo, eu não posso dizer meninas inteligentes, porque aí eu vou cometer um erro de concordância nominal. Então, ou seja, se eu tenho meninas, substantivo, no plural, o adjetivo que vai caracterizar esse substantivo obrigatoriamente terá que estar no plural também. Então, meninas inteligentes, tá? Aí, sempre levando em conta esse detalhe. Escola inovadora. Aí, o inovadora que vai caracterizar a escola, eu não posso ter escola inovadoras, tá? Senão eu tenho um erro de concordância nominal, beleza? É isso, galera. Então, até o próximo vídeo falando aí das flexões de grau do adjetivo. Ok? Abraço para os abraçáveis, beijo para os beijáveis. Até o próximo vídeo.